contar piadas suscetíveis de machucar o sentimento de que zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes, analisar os problemas sexuais, seja de que seja, deitar conhecimentos fora de lugar e função pelo prazer de exibir cultura e competência, desprestigiar compromissos e horários, viver sem método, agitar-se a todo instante, comprometendo a serviço alheio, dificultando a execução dos deveres próprios, contar vantagens sobre desculpa de ser melhor que os demais, gastar mais do que dispõe, aguardar honraria por privilégios, não querer sofrer, exigir o bem sem trabalho, não saber aguentar injúrias ou críticas, não procurar dominar-se explodindo dos menores contratempos, desacreditar serviços e instituições, fugir de estudar, deixar sempre para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje, dramatizar doenças e dissabores, discutir sem racionar, desprezar adversários e endeusar amigos, reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer, pedir apoio sem dar cooperação, condenar os que não possam pensar por nossa cabeça, aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios. Forte, né? Quais desses defeitinhos que a gente não tem aqui, né? Bom, gente, então vamos iniciar primeiramente. Vou fazer uma prece aqui. Peço que todos fechem os microfones, por favor, porque daqui a pouco nosso amigo Fábio vai falar, e aí fica mais fácil para ele se comunicar, tá bom? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento até o querido Mestre Jesus, agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, por mais que seja de longe, conectados mentalmente, estamos ligados através do coração. Todos esses pensamentos chegam até um lugar, o nosso centro, que é o plano espiritual, que é o Mestre. Então, dessa forma, que os amigos espirituais nos auxiliem e preparem o ambiente para que o nosso querido amigo Fábio possa falar um pouquinho hoje. Fábio, vou só apresentar o que você vai falar. Hoje o tema, pessoal, é a coragem da fé, né? O livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, itens 13 a 19, tá? Para quem quiser estudar, semana que vem, o Luciano vai falar sobre obsessão, capítulo 23 dos livros dos médiuns, ok? Depois, se alguém tiver uma dúvida, eu vou escrever aqui no chat para ficar guardado. Fábio, por favor, seja bem-vindo e fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. É virtual porque eu não te conheço pessoalmente, né? Sim. Vamos lá, né? Para mim também é uma experiência diferente. Eu nunca fiz uma apresentação assim virtual, nunca falei com um grupo. Já fiz alguma reunião, alguma coisa, mas é a primeira vez que eu faço uma apresentação. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Tá? Ok. Ok. Bom, pessoal, vamos lá. Eu achei muito interessante, né, o assunto do sinal verde hoje, que além de ser forte, né, o que foi falado aí é bem, assim, acho que pega todo mundo, né, esse trechinho aí do sinal verde, e tem a ver também com esse pedaço do Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos conversar hoje. Tá? Então, acho que o interessante é a gente conversar um pouco, analisar e ver como que ensinamentos que tem nesse trecho que a gente vai analisar hoje. Né? Como já foi falado, o Evangelho segundo o Espiritismo, e é um pedaço pequeno até, é um pouquinho menos de 2 páginas, tá? Não chega nem a 2 páginas inteiras, 2 folhas, né, inteiras, mas é uma coisa muito
muito interessante, uma parte muito bacana, que eu nunca tinha pego para olhar com mais atenção o que é falado nesse trecho, né, que é feito de duas partes. Bom, a primeira parte, que é o que dá título, né, para o que a gente vai estudar hoje, é a coragem da fé. Então, a coragem da fé, vamos começar olhando dessa forma, ela começa, né, a conversa, os trechos do Evangelho que são colocados e os comentários, fala basicamente da coragem das opiniões. Principalmente nesse mundo que a gente está vivendo hoje, né, nessa terra que a gente está, que está ainda em evolução, né? A coragem da opinião é uma coisa muito forte. Muitas vezes, para você ter uma opinião, mesmo que seja uma opinião do bem, ou até vou dizer para vocês, principalmente por ser uma opinião do bem, por ser uma opinião voltada à fraternidade, à caridade, né, à espiritualidade, muitas vezes ela exige coragem. Tá? E é essa coragem que nesse trecho que a gente está estudando do Evangelho segundo o Espiritismo, é essa coragem que Jesus está exaltando. Ele diz que todo aquele que se envergonhar de mim ou da minha palavra, eu também terei vergonha dele. E todo aquele que tiver força e coragem de me defender, eu também o defenderei diante do meu Pai. Nessa linha. Tá? Então, nos comentários, né, dos espíritos, eles falam que, olha, a coragem da opinião sempre foi vista como uma coisa positiva, desde muito tempo, né? A pessoa que defende as suas opiniões e que ela a sustenta em qualquer circunstância sempre foi visto como uma coisa positiva. E assim, o mundo, tá, hoje, a gente pode dizer que está dividido, sempre esteve, né, desde o tempo de Jesus, entre as pessoas que estão tentando seguir o caminho espiritual, as pessoas que veem na espiritualização, veem você seguir a sua linha espiritual, se desenvolver como pessoa, desenvolver a caridade, ter empatia com os seus irmãos, enfim. Esse caminho, elas são um contraponto às outras pessoas que estão mais voltadas à parte material, que muitas vezes não conhecem ou não querem conhecer, ou não ligam, tá? Ou dão pouca importância para o lado espiritual. E assim, não é preto e branco, né? Não tem só o pessoal espiritualizado, muito espiritualizado, e só o pessoal totalmente materialista. As pessoas estão espalhadas, né, por toda a linha que une essas duas pontas. Então você tem o pessoal um pouquinho mais espiritualizado, o pessoal um pouquinho mais materialista, o pessoal ali no meio do caminho, o pessoal já bem espiritualizado, o pessoal que é muito materialista. E assim, você tem uma gama muito grande, né? Você tem aí uma diversidade muito grande de opiniões, principalmente quando se trata desse assunto, da fé, da vida espiritual e da vida material. Né? Jesus, nos trechos do Evangelho que são colocados logo no começo da coragem da fé, ele fala da firmeza de opinião na fé e na doutrina. Na fé, né, na fé no que ele está ensinando e na doutrina que ele está propondo. Mas, na verdade, é muito mais do que só isso. Nos comentários você vê que a firmeza de opinião, muitas vezes, ela influi na sua própria vida. Você defender um ponto de vista
estou falando só desse aspecto, tá? Que a gente está falando de mundo material, mundo espiritual. Você defender muitas vezes uma posição mais espiritualizada, isso pode, dependendo de com quem você está falando, não soar bem. Tá? Pode parecer que você, por algum motivo, eu não sei, tá? Pode parecer que você não é muito legal, não é muito bem, você não dá importância para as coisas que realmente importam na vida, tá? Que é o mundo material, é a sua vida aqui. Por isso até, né, Jesus comenta que muitos serão aborrecidos, muitos serão perseguidos, muitos serão separados, muitos serão injuriados até, muitos serão rejeitados como maus, olha que coisa estranha, serão rejeitados como maus por defender a posição de Jesus, principalmente por defender essa necessidade de você caminhar cada vez mais para o lado espiritual, para o lado espiritualizado e tentar, tanto quanto possível, tanto quanto a vida permitir e você se pudesse esforçar, ir se distanciando desse mundo material. Ah, então não é para ligar para o material? Não, não é. Não é assim. Não é radical. Mas a gente precisa caminhar cada vez mais em direção ao nosso desenvolvimento espiritual. Por quê? No trecho seguinte, na segunda parte aí desses itens, ele vai frisar mais ainda nisso e vai explicar o porquê. Porque assim, para você evoluir em direção ao reino dos céus, que é a maneira que ele chama de você se desenvolver como espírito, como filho de Deus, como espírito de luz que todos nós somos, né? Só que estamos em vários momentos diferentes aqui de evolução, você tem que se afastar da parte material, você tem que se afastar cada vez mais desse apego material e você tem que cada vez mais se apegar ao lado espiritual para poder se desenvolver. E como que é isso? Aí agora eu vou pôr uma parte minha aqui, tá? Como é que se faz isso? Eu me desfaço de tudo que eu tenho, ponho uma roupa simples, subo a montanha e vou viver sozinho lá na montanha, só orando e louvando a Deus. Teve até uma outra palestra que a gente falou que eu falei disso, né? Eu não me lembro agora qual era o capítulo, mas a gente falou disso. Não é assim que você vai se desenvolver espiritualmente. Não é você se isolando e vivendo só para Deus, só para orações, que você vai se desenvolver espiritualmente. Para você se desenvolver, você tem que justamente conviver com seus irmãos, tá? E aprender a tratar a todos eles, aprender a conviver com todos eles como seus irmãos, como pessoas iguais a você. Não interessa como eles sejam, todos são espíritos, todos vêm do mesmo lugar, todos foram feitos da mesma forma por Deus e todos vão se desenvolver, alguns mais rápido, alguns mais devagar, mas todos vão se desenvolver em direção a ser um espírito de luz. Tá? Às vezes, para mim mesmo, às vezes é muito difícil encarar isso. Tá? É uma tarefa muito dura, principalmente dependendo do nível de evolução que você está. Tem pessoas que com muita facilidade falam, não, eu consigo enxergar e entender que todo mundo vai evoluir em direção a ser um espírito de luz. Por mais difícil que às vezes pareça para a gente, dependendo de situações específicas, pensar nessa pessoa, naquela pessoa, essa é a verdade. É isso que Jesus falou, é isso que ele ensinou, e é isso que todo o estudo do Evangelho, do Espiritismo, todo esse estudo de Kardec,
ele nos leva a, por qualquer ângulo que você olhe, ele nos leva sempre a encarar dessa maneira. Todo mundo veio do mesmo lugar, todo mundo está aprendendo, e todo mundo, seja devagar, seja rápido, todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Essa é a essência, né, da nossa doutrina, daquilo que a gente acredita. Então, aí, nessa segunda parte, que por acaso se chama Carregar a Cruz, quem quiser salvar a vida, Jesus fala, né, tem aí um trecho de Lucas, que tem lá, eu não copiei aqui, eu só anotei que é um trecho de Lucas, em que ele fala que bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e vos separarem, e carregarem de injúrias, e rejeitarem vosso nome como mal. Aí nos comentários explica, né? O trecho de Kardec explica que, na verdade, a gente tem que se sentir feliz quando os homens de má vontade, quando as pessoas de má vontade, né, que são aquelas que não estão tentando ir para o lado mais espiritualizado, quando eles te derem a oportunidade, ou seja, quando eles te aborrecerem, quando eles te incomodarem, quando eles te separarem, te carregarem de injúrias, te tratarem mal, eles estão te dando a oportunidade de você provar a sua sinceridade e a sua perseverança na fé. Falo por mim aí, gente. É muito difícil. É muito difícil quando você está numa situação em que você está sendo prejudicado por outra pessoa, ou quando você está sendo posto à prova mesmo por alguém, você manter a serenidade e falar, não, deixa, tudo bem, colocar na cabeça aquilo, perdoai o Senhor, Ele não sabe o que faz, né? Como disse Jesus, e manter a serenidade. Mas esse é o objetivo. É isso que Jesus quis dizer quando Ele disse, carrega a sua cruz e me siga. Tá? Na verdade, isso tudo vem, né, da questão de que não é fácil, por causa do mundo em que nós estamos, por causa do planeta em que a gente está, e da nossa própria evolução, por a gente ainda ter muitos defeitos, não é fácil a gente manter a perseverança a qualquer momento. Tá? Quem é que nunca ouviu, comentário meu aí também, tá? Quem é que nunca ouviu quando eu estava falando sobre esse tipo de coisa, que não, olha, você tem que lutar contra o seu próprio egoísmo, você tem que favorecer a caridade. Egoísmo e caridade são coisas opostas, não tem jeito. Não dá para você falar, não, eu sou caridoso, mas eu também cuido das minhas coisas. Gente, não dá. Tá? O egoísmo e a caridade são opostos. Quanto mais você vai chegando na caridade plena mesmo, caridade de Jesus, que é você encarar todo mundo como seu irmão, que é você entender que todo mundo é igual perante a Deus, que ninguém está mais para cima, que ninguém está mais para baixo, seja pelo motivo que for. Quanto mais você se aproxima disso, menos egoísta você fica. Tá? E o contrário também. Quando a vida te endurece, ou quando você cede aos seus desejos materiais e você vai ficando cada vez mais egoísta, por melhor que você seja, né, já esteja no seu desenvolvimento, mais você se afasta da caridade, da fraternidade, do entendimento daquilo que Jesus colocou para nós. Então, repetindo, egoísmo e caridade são opostos, assim como o espiritualismo e o materialismo. A espiritualidade e o materialismo são opostos. Para você se aproximar de um, você tem que se afastar de outro. Tá? Mas é lógico, né, que, como eu falei, não é preto e branco. Tem
todo o caminho aqui no meio que a gente vai caminhando devagarzinho, do jeito que a gente pode. Mas quem é que nunca ouviu, quando está falando desse tipo de coisa, né? Aquela frase famosa, para mim pega muito assim: olha, eu entendo, só que nesse mundo que a gente está, você não pode ser bonzinho, porque senão você vai se dar mal. Olha, gente, isso assim é tão comum quanto é fácil de você acreditar. Tá? Você tem 1 milhão de motivos para acreditar que não, realmente é assim. Nesse mundo que a gente está, não dá para ser bonzinho. Isso, por incrível que pareça. Tá? Eu mesmo já duvidei muito disso, mas aos poucos eu vou também lutando para me desenvolver. Por incrível que pareça, isso é uma desculpa. Você está dando uma desculpa para você não seguir no caminho da fraternidade, da bondade e da caridade de Jesus. É um fato. Tá? Que tem hora que não dá para ser... Olha, gente, na verdade, é isso, no fundo do balde, né, é isso que essa parte que nós estamos estudando está querendo dizer. Foi isso que Jesus disse, isso que Jesus queria dizer quando ele falou da coragem da fé. Tenha coragem, tenha fé, tenha caridade, tenha coragem de defender o meu nome, né, o nome de Jesus. Tenha coragem de defender a minha doutrina. Carregue a cruz quem quiser salvar a vida e me seguir. Porque é uma cruz mesmo. É difícil. Se fosse fácil, já estava todo mundo lá. Eu, você, todo mundo já estava lá. Já era todo mundo espírito de luz, brilhando. Todo mundo assim. Mas não é difícil. A gente tem que batalhar. Mais ainda, quando nas instruções, né, de Kardec lá, nesse trecho, ele fala que você tem que ser feliz quando as pessoas, as pessoas de má vontade te prejudicam, te incriminam, te aborrecem, porque elas estão te dando a oportunidade de provar a sua perseverança na fé. Porque o mal que eles fizerem para você vai resultar no seu proveito. Se você agir bem, se você reagir corretamente, o mal que eles te fizeram vai resultar no seu proveito. Você vai se desenvolver mais, você vai ganhar, como falam muito, né? Você vai ganhar pontos, vai ganhar créditos no mundo espiritual, porque o seu espírito vai se elevar um pouco. Mas o mais difícil, que está no finalzinho do trecho lá, que ele diz, além de ter calma, tá? Além de procurar ficar feliz, porque você sabe que esse mal que está sendo feito contra você vai resultar em seu proveito, lamente a cegueira daqueles que não enxergam, que estão prejudicando os outros, e não os amaldiçoe. Está escrito dessa forma, assim, ó. Até copiei só esse pedacinho. Lamentai-lhes a cegueira, mas não os amaldiçoeis. Isso de tudo é o mais difícil, gente. Porque, como sempre, né, é aquela história, você pode até resistir, você pode até ficar firme, você pode não revidar, mas você vai ficar com uma raiva imensa, uma raiva tremenda, tá? E isso também faz parte da cruz, tá? Isso também faz parte da provação. Se você não consegue, como eu muitas e muitas vezes não consegui, tá? Tudo bem, pelo menos você já não reagiu, você já não bateu de volta, você já não fez o mal para pagar o mal. Tá bom, mas da próxima vez, além disso, além de você não pagar o mal com o mal, além de você não reagir, você também tem que entender que aquela pessoa que está fazendo o mal, ela é cega, ela não entende, você não pode amaldiçoar, ou seja, você não pode ficar com aquela raiva mortal dessa pessoa. Isso é muito difícil, gente. É uma tarefa de vida para todos nós, tá? De novo, né? Lembrando, a
a frase de Jesus, aí não é, cara, a frase que está lá no Evangelho, que aí ou foi Lucas ou Mateus. Então essas partes aí, um deles escreveu: se alguém quiser me seguir, tome sua cruz e siga-me. Parece engraçado, assim, parece difícil de entender quando você lê na Bíblia, né, no Evangelho, mas agora, com a explicação, fica mais fácil. Né? Se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, ponha no ombro e me siga, porque não é fácil. Vai exigir esforço, vai exigir trabalho da sua parte, né? Você tem que suportar, tá? Aí também nas explicações desse trecho, você tem que suportar corajosamente os problemas e as consequências que a vida te traz, principalmente quando eles estão relacionados à sua fé, tá? Porque aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, né, a vida material, é isso que ele quer dizer, salvar a sua vida material, os seus bens, as suas riquezas, né, ele vai estar indiretamente renunciando a Jesus e vai perder a parte espiritual, vai perder esse lado que a gente tem de se desenvolver em direção ao mundo espiritual, ao reino dos céus, né, como diz Jesus. Já os que aqui embaixo, muitas vezes a gente vê, e ele fala desse jeito, ele fala aqui embaixo, tá? Que é um nível mais baixo que a gente está. Aqueles que perderem tudo aqui embaixo, até mesmo a vida, em alguns casos, né? Muitos já perderam a vida por causa de sua fé ou por causa de sua determinação, eles vão receber na sua vida futura o prêmio, tá? Prêmio é uma palavra ruim, ou a retribuição, né? A recompensa pela sua coragem, pela sua fé, pela sua perseverança e pela sua abnegação. Uma coisa que eu reparei é quantas vezes ele repete a palavra perseverança nesse trecho. Tá? Ele fala 3 vezes, um trecho pequeno. Por quê? Porque eu acho que a chave de tudo está na perseverança. Você tem que insistir no seu desenvolvimento espiritual. Por mais que o mundo material te puxe. E hoje em dia, cada vez mais o mundo material puxa a gente, né? Para você se ocupar, para você ficar o tempo todo só pensando no lado material, só pensando no lado espiritual, no lado mundano, né, da vida. E deixar de lado as coisas espirituais. Para aqueles que deixarem de lado, tá? Para aqueles que focarem nesse desenvolvimento material, focarem só nas coisas daqui e deixarem Deus, Jesus e principalmente os seus irmãos de caminhada deixarem para lá que isso eu vejo depois, isso é coisa para... Eu já ouvi até uma pessoa dizer, mas isso é coisa para a vida espiritual. Depois que a gente desencarnar, a gente vai cuidar disso. Faz tempo já. Foi uma colega que me falou isso. Eu falei, gente, não, é por isso que a gente está encarnado. Se a gente pudesse resolver isso na vida espiritual, a gente resolveria lá. Não teria por que ter todo esse trabalho da gente nascer, crescer, se desenvolver, compartilhar a vida com todo mundo aqui, se a nossa vida espiritual não tiver que ser desenvolvida aqui, enquanto a gente está sujeito a todas essas provações da matéria, todo esse puxão do mundo material que tenta manter a gente preso aqui na Terra. Se você fizer isso, e eventualmente muitas pessoas fazem, e conseguem um grande sucesso, tá? E conseguem manter os seus bens, o seu prestígio, porque veja bem, a gente não está falando só de riqueza, tá? Muitas vezes isso tem a ver com poder, com prestígio, com fama. Se você conseguir tudo que você quer aqui,
abrindo mão do seu desenvolvimento espiritual, o que vai acontecer, que é o finalzinho do trecho, né, que é para fechar, que ele fala, para aqueles que sacrificarem os bens celestes pelos gozos terrenos, pelas realizações materiais, Deus dirá de imediato: já recebeste a vossa recompensa quando estava encarnado. Não tem nada para você aqui. Pode voltar. Tá? É mais ou menos assim que eu entendi que funciona. Se você viver para a vida material, quando chegar do lado de lá, eles vão dizer: olha, você não entendeu. Tá? Tudo que você fez lá, você já recebeu a sua paga, a sua recompensa lá. Aqui não tem nada para você. Volta e vamos tentar de novo para ver. Então, isso tá? Passando bem por... Voltando agora lá no começo, isso é a coragem da fé. Tá? Isso é o que Jesus quis dizer quando ele nos disse para defender a sua doutrina, defender a sua opinião, mesmo que isso nos prejudique. Muitas vezes, a gente pode ser até, em algum momento lá ele fala explicitamente essa palavra, você pode ser ridicularizado, tá? Você pode ser colocado como uma pessoa que está sendo, acho que é o sentido que ele quer dizer assim, está sendo bobo, você está sendo ingênuo, você está sendo tonto, tá? Porque não é assim que as coisas funcionam aqui no nosso mundo. Aqui, nesse mundo, as coisas são diferentes. É uma desculpa. É assim que se justificam as pessoas que não conseguem ainda caminhar em direção ao desenvolvimento espiritual. É assim que as coisas caminham para essas pessoas. E mais uma vez, né, repetindo, até porque isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, essas pessoas não são más. A gente pode dizer que elas estão más. Tá? Elas estão assim porque elas não conseguem ainda enxergar o que está acontecendo. Elas não conseguem ainda ter a visão de que elas precisam se desenvolver de outra forma, fazer as coisas de outra maneira para elas poderem se aproximar de Jesus. Então, quando a gente está nesse mundo em conflito, né, que está todo mundo em casa, né, e toda essa pandemia, toda essa vida difícil que a gente está tendo e que a gente sabe que vai ter, as coisas já estão difíceis e vão continuar bastante difíceis por um bom tempo, né? A gente tem aí uma caminhada complicada aí nos próximos tempos e aí a gente vê uma quantidade grande de pessoas tentando fazer o melhor e ao mesmo tempo uma quantidade grande de pessoas tentando defender o contrário, né? Defender o egoísmo, a ganância, defender a separação entre as pessoas, que, de novo, é uma coisa que ele fala explicitamente lá. Se você for separado dos outros por causa da maneira como você pensa ou por qualquer outro motivo que seja, você fala, puxa, o que está acontecendo? Fábio? Eu? Posso pedir para você fazer as considerações finais para a gente entrar nas perguntas, por favor? Então, você vê isso e o que está acontecendo, então? No fundo, nada. Não está acontecendo nada. Nós estamos num planeta de provas e expiações em que ainda, hoje, se você olhar bem friamente, você vai ver que os materialistas ainda mandam no mundo e que o poder e o egoísmo andam juntos. Tá? Então, nós temos que ter coragem
para defender a nossa fé. E temos que ter muita fé para ter coragem de defender ela. Tá bom? É isso aí, pessoal. Isso é o trecho de hoje. Muito bom, Fábio. Muito bom. Fez a gente refletir bastante, acho que sobre o momento atual em que a gente vive, né? Onde todos nós estávamos cientes de que iríamos passar por isso quando estivéssemos aqui, né? E eu acho que é o que você falou, é trabalhoso, né? Ter a fé raciocinada, né? A fé está ligada à caridade, à compaixão, a você aceitar o outro como ele é, né? Mas praticar, né? Seguir os ensinamentos do mestre. E é o que a gente tem que fazer aqui, principalmente nesse momento, né? Para a gente conseguir passar dessa situação e se tornar uma nova comunidade, né? Uma nova forma de vislumbrar, menos, como você mesmo disse, materialista, mais espiritual. Né? Bom, pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, já está aberto para as perguntas, por favor. Pode abrir o microfone aí, pessoal. Pedi para fechar aquela hora lá, mas agora pode abrir. Sem medo, o Fábio não morde. Ele tá longe também, então... E é virtual também. Não dá nem para morrer. Mas é um assunto bastante... que pega muito a gente mesmo. Nossa, alguém abriu aí o microfone. Quem abriu? Eu abri. Então, a Daniela não está aqui, né, Fábio? A Daniela que é a perguntadeira. Nós podemos entender, Fábio, que a coragem da fé seria colocar em prática os ensinamentos da doutrina espírita, sob o ponto de vista do nosso conhecimento, do nosso nível de conhecimento, para enfrentar esse momento que nós estamos vivendo agora, nesse momento? É isso mesmo. A coragem da fé é a coragem da gente, em qualquer circunstância, né, aconteça o que acontecer, esteja acontecendo o que estiver acontecendo, é a gente manter o caminho, vamos continuar seguindo nosso caminho, nós que temos conhecimento, nós que já estamos caminhando nessa direção, vamos lá, né, vamos manter isso agora. Agora, principalmente, não é hora da gente se desligar de tudo e falar, não, peraí, agora a coisa está difícil, agora eu vou cuidar só de mim. Né? Que é uma tendência que muita gente até não tem opção, né? Acaba tendo que fazer isso, mas quando a gente pode, tem aquele trecho, né, que a gente sempre fala, detalhe, né, que a gente sempre fala. A sua responsabilidade é medida pelo quanto você sabe e o quanto você pode. Então, se você não pode, você não tem responsabilidade. Você não vai ser responsabilizado por isso. Mas se você sabe, se você pode, então vamos lá. Continue seguindo o seu caminho. Porque problemas mais ou menos, dificuldades mais ou menos, todo mundo está tendo. E o ensinamento é claro. Coloca a cruz no ombro, seja valente, né? Tenha coragem e carrega a cruz. Vamos lá. Tá? É hora de mostrar que ninguém está aqui a passeio, de verdade. Sem dúvida. E acho que o Espiritismo traz muito isso, né? A concepção de que através das suas atitudes, né, você abre caminhos, você recebe boas energias, que é o que você acabou de dizer aí, né? Principalmente nesse momento que a gente está passando agora, a gente praticando bem para aquelas pessoas que precisam, uma simples ligação, né, no momento desse, às vezes faz meses ou anos que a gente não vê, faz uma ligação, de repente ela está precisando de um ouvido apenas, né? Não deixa de ser uma caridade e não deixa de você praticar essa coragem da fé que você falou aí, de você, né, auxiliar de uma forma. Então, tem mais... É isso mesmo. Tá todo mundo quietinho hoje? Acho que a explicação foi tão boa, Fábio, por isso que ninguém tá perguntando, entendeu? Não, que é isso.
É que o trecho era curtinho, deu para explicar bem. Foi bem absorvido por todos. Dalmiro, não tem pergunta, Dalmiro? Então, ó, só a última consideração, gente. Além de tudo, tem uma coisa, hein? A gente tem que ter fé, como eu falei, colocar a cruz no ombro e falar, não, tem problema, mas vamos enfrentar, vamos em frente. Além de tudo, a fé te diz, vai melhorar. Vai melhorar. Vamos aguentar os problemas, vamos batalhar, vamos rezar, vamos entrar em sintonia com Jesus, vamos pedir ajuda sem a menor... sem o menor vacilo. Pede ajuda de Deus e fala, Senhor, sou fraco, ainda tenho muitos defeitos, mas estou aqui. Vou pôr a cruz nas costas e vou carregar. Me ajuda. Me ajuda porque tem que melhorar. Isso aí. Sem dúvida. A Daniela apareceu aí, ó. Não estamos conseguindo te ouvir direito, Daniela. Está muito baixo. Vamos ver. Eu não posso falar porque eu estou aqui só apertando os botões, entendeu? Ah, tá. Sei. Boa desculpa. Daniela, não estamos te ouvindo. Ela está com o microfone desligado, está com a luz. Está com o microfone desligado. Nada aí. Melhorou? Agora sim. Tá certo. Deixa eu só fazer uma pergunta, sabe? Você, na sua palestra, o senhor está dizendo que Jesus espera que defendamos o nome dele, defendamos os nossos pontos de vista. Como fazer quando no nosso interlocutor é uma pessoa intolerante? Então, esse é o grande problema, na verdade. Eu acho que até o tema central dessa segunda parte, tá, do trecho, que ele fala de carregar a cruz, né? Sim. É isso que ele chama, o meu entender, tá, do que eu entendi, não só da parte de Jesus, mas principalmente da explicação, né, de Kardec e depois, que é isso que ele chama das pessoas, né, de má vontade. As pessoas de má vontade são aquelas que, quando você vai defender, que você não está sempre certo, mas o importante é que você defenda o bem, que você defenda o caminho em direção à fraternidade, à caridade, à humildade, enfim, defender aquilo que Jesus ensinou que é o caminho certo, né? Mas existem as pessoas de má vontade que são o que ele diz que ainda não estão no nível de desenvolvimento suficiente para conseguir entender. E muitas vezes a gente vai ser prejudicado por essas pessoas, tá? Vai até além, não é só de você não conseguir argumentar, né? Vai muito também desse lado. Muitas vezes até você vai ser prejudicado por essas pessoas que não têm ainda a boa vontade, não são como eles falam em outros trechos, né? Homens e mulheres de boa vontade. Então, o que você pode fazer é lamentar, né, a cegueira dessas pessoas, está escrito isso, né, literalmente lá, lamenta a cegueira dessas pessoas e não as amaldiçoe, porque elas são como você, só que elas ainda não conseguiram chegar nesse ponto, não conseguiram aprender. Talvez todo esse pedaço, né, todos esses 3 itens aí do capítulo, eles tenham a intenção justamente de falar isso. Olha, você seguindo no caminho da fé, você seguindo no caminho de que Jesus ensinou, você vai enfrentar obstáculos, dificuldades, e eventualmente vai ser até prejudicado por isso. Mas é preciso ter coragem. É preciso ter coragem, é preciso ter muita calma para conseguir passar por isso e ainda não sentir raiva, tá, dessa outra pessoa por conta disso.
É difícil? Muito. Ah, eu sempre consigo? Dificilmente, tá? Eu erro muito mais do que eu acerto nesse ponto, porque é o meu principal problema. Mas é o que eu falei para vocês. Se você consegue já não reagir e não pagar o mal pelo mal, você já está um passo à frente. O próximo passo é você, além de tudo, entender e compreender que aquela pessoa é um espírito como você, só que ele ainda não está desenvolvido o suficiente para conseguir entender. Não? Boa. Só complementando, para a gente finalizar e já fazer a prece, eu acho que você fez essa pergunta, né? Eu acho que seja caridoso, tenha fé, porque a pessoa que é normalmente dessa forma, né, agressiva, ela é ignorante. Né? Normalmente a pessoa que ignora algo, ela tem medo daquilo que ela descobre, e aí a primeira reação dela é ser dessa forma, agressiva, né? Então, em algum momento, ela vai, ou na dor, ou no amor, aprender ou entender isso. Né? Cada um, o próprio Fábio acabou de dizer, né? Cada um está na sua evolução, no seu momento, e isso vai variar muito de espírito para espírito. Né? Bom, pessoal, acho que a gente manter o horário certinho aí, senão depois o senhor Geraldo vai puxar minhas orelhas pelo WhatsApp, a cara dele de bravo. Então, Fábio, eu gostaria de agradecer muito mesmo pela noite maravilhosa, pelos ensinamentos e pela oportunidade aí de te ouvir, ok? Eu que agradeço, muito obrigado. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento, mentalizando o nosso centro primeiramente, que nossas energias possam ser levadas até aquele local que, além de físico, no plano espiritual também é um hospital que auxilia os irmãos de luz e todos aqueles que necessitam de ajuda. Vamos elevar o nosso pensamento e pedir, primeiramente, ao nosso planeta que essa fé que foi falada pelo Fábio, essa fé raciocinada, essa fé que é caridosa, possa invadir os corações das pessoas e possa trazer um momento de reflexão das suas atitudes até hoje, para os próximos anos, novas atitudes, novas formas de agir, que possamos também elevar o nosso pensamento a todos os grandes dirigentes de países, estados, cidades. Vamos mentalizá-los e pedir que os amigos espirituais possam levar uma energia benéfica, pois infelizmente nem todos compreendem a situação, ainda praticam o mal, ainda utilizam da corrupção, mas de alguma forma eles possam, ali no seu íntimo, ser afetado de algum jeito e refletir sobre suas atitudes, pois nunca é tarde para modificar suas atitudes. Vamos mentalizar nosso país agora, pedir que nosso país seja abençoado, mandar energias tanto para aqueles que sofrem em isolamento, como nos presídios, nos asilos, nos hospitais, mentalizar todos aqueles que perderam seus entes, não puderam mais vê-los, que eles possam ser auxiliados com a força do Mestre, e mentalizar as nossas casas. Pedir que a energia dos benfeitores espirituais e do Mestre Jesus possam chegar até os nossos lares e que nós possamos, através desses ensinamentos,
praticá-los no dia a dia. Como disse o Fábio, vamos escorregar 1, 2, 3 e várias outras, mas em algum momento a chave muda e a gente vai conseguir praticar efetivamente. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, amigos espirituais, aos nossos mentores que nos acompanham diariamente, pela oportunidade de mais uma reunião. Que assim seja. Graças a Deus.